Prezados irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor, desejando a bênção e a graça preciosa do nosso querido Pai Celestial, bem como a graça de Jesus, o Divino Mestre, o amparo e o manto protetor da querida Mãe Maria Santíssima. Que o consolo, o conforto da Santa Avó Rosa possa lhes cobrir. Que a proteção e o amparo do profeta Santo Irmão Aldo seja sempre constante em vosso viver. Que as demais virtudes dos santos e anjos possa ser perene em toda a sua vida. Meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a esta nossa santa reunião. Saiba que a sua presença é de suma importância. A sua presença embeleza esse templo sagrado, esse santuário de Deus aqui na terra. Aos nossos internautas fazemos voto de que estejam conectados até o final de nossa santa reunião. Meus irmãos, já estamos hoje iniciando uma programação especial. Todos os irmãos adeptos que congregam esta nossa filial aqui de Coronel Vivida, no Paraná, têm ciência de que estamos comemorando os 53 anos do aniversário natalício da instalação da Igreja Apostólica nesta cidade. É motivo de júbilo, contentamento, gratidão aos céus por mais esta vitória alcançada. Durante o andamento de nossa santa reunião, estejamos com nossos pensamentos voltados a todos os atos sagrados da mesma, para que possamos assim receber as virtudes que emana do Espírito Santo do Pai. Amém. Deste ensejo, peço a todos que se coloquem em pé, os que puderem. Façamos a nossa oração inicial. Todos em reverência, por gentileza, oremos. Glorioso, Altíssimo Pai Celestial, onipotente Criador, reunidos estamos diante do Senhor, diante de sua grandeza celestial, de vossa magnitude, para adorá-lo, engrandecê-lo, bendizê-lo, pelos seus grandiosos feitos, sinais, milagres, prodígios, maravilhas, por ter nos dado esta Igreja Apostólica, que é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz ao reino dos céus, por ter nos dado também o teu amado Filho Jesus, que no passado nobre viera e trouxeram a mensagem de paz, de amor, de esperança, de salvação, uma mensagem que faz com que sejamos a tua imagem e semelhança. Grande Mestre, que profetizara a respeito do Espírito da Verdade, o Espírito Consolador, profetizara também sobre o último pastor por excelência, a qual formaria um só rebanho nos tempos do fim. E tudo isso se cumpriu através desta Igreja Apostólica ressurgida depois de tantos séculos. E veio então a Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, o profeta Santo Irmão Aldo, o pastor por excelência, os quais nós adoramos, bendizemos e agradecemos. O que manifesta o teu nome, ó Deus, a tua glória, a tua majestade, curando, libertando, salvando, redimindo almas para o reino dos céus. Adoração e louvor prestamos também à Mãe Maria Santíssima, aos demais santos e anjos da glória celestial. Querido profeta, aqui viemos com amor, esforço, dedicação, compromisso, comprometimento, para que possamos
exaltar o reino dos céus, a ti, aos santos, anjos, e comemorarmos também mais uma vitória desta Igreja Apostólica, em especial desta nossa congregação aqui de Coronel Vivida. Santa Avó, Santo Irmão Aldo, estejam conosco, com os demais santos e anjos da glória celestial, a ungir, consagrar as apresentações, a mensagem do púlpito, o trabalho de nossos irmãos diáconos, diaconisas, recordo também de outras reuniões que já iniciaram ou ainda vão iniciar, que a bênção, a graça, a unção divina seja por todos nós. Cremos e confiamos que a manifestação divina será plena em todo o andamento desta nossa reunião. Convicto desta verdade, eu declaro a mesma iniciada em nome do Divino Espírito Santo, em nome de Deus, o nosso Pai, de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, da Cida Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo. Amém. Cantemos Igreja Forte.
esta igreja a todo perigo a Forrosa enfrentou. Pelo bem e a justiça, com muita coragem, sempre lutou. Foi exemplo de fé. A Jesus não negou. Por amor a Jesus, sua própria vida ela sacrificou. Foi exemplo de fé. A Jesus não negou. Por amor a Jesus, sua própria vida ela sacrificou. O dia chegou que Deus, nosso Pai, a Forrosa levou. Para dar-lhe o poder e a glória de ser nosso Consolador. A querida Forrosa, em nome do Senhor, está entre nós operando milagres com seu grande amor. A querida Forrosa, em nome do Senhor, está entre nós
Prezados irmãos, estamos a participar desta reunião preciosa e a sua presença muito alegra, Santa Avó, alegra o nosso profeta Santo Irmão Aldo. É muito bom revê-los, é muito bom estar na sua companhia. Na sequência, estarei fazendo a leitura da mensagem e após estaremos meditando. Título: Fé inabalável. A fé inabalável é uma confiança profundamente enraizada em Deus e em seus santos, que permanece firme apesar das adversidades que se abatem ao nosso redor. Isto é, uma confiança inabalável de que Deus está acima de tudo e de todos. Não importa as circunstâncias. Assim está registrado em Hebreus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. Ter fé é uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. A fé apostólica é uma virtude sincera dos que aceitam os princípios difundidos por nossa Igreja Apostólica, que são conjuntos de princípios doutrinários verdadeiros, sábios e infalíveis, que fundamentam a doutrina do Evangelho do Reino dos Céus. Na Igreja Apostólica, a fé é fundamentada na Trindade Excelsa, formada por Deus, seu Espírito Santo e o Filho amado Jesus. Cremos em Deus nosso Pai como Criador do universo, desta terra, dos céus, da natureza, de todos os santos e anjos e da criatura humana. Sendo um ser todo-poderoso, é onisciente, onipresente e onipotente. Cremos no Divino Espírito Santo de Deus como o supremo inspirador dos céus, da terra e do próprio Deus. Cremos em Jesus, o Filho amado, que sempre esteve diante de Deus, sendo o primeiro Espírito criado por Ele. Por isso também chamamos o primogênito do Pai. Veio a este mundo como homem, nascido de uma virgem santa e pura para aplicar a justiça e o juízo de Deus, bem como para salvar a humanidade do pecado e dar a oportunidade de salvação a todas as pessoas arrependidas, boas e humildes de coração. A nossa fé também está fundamentada na Virgem Maria, Santíssima, Imaculada, predestinada e bendita entre todas as mulheres. A escolhida por Deus para ser a mãe do seu Filho Jesus, cuja missão lhe deu o direito de assentar-se ao lado de Jesus e receber o galardão de Mãe de Deus, Mãe dos Filhos de Deus, Rainha dos Céus. Também está fundamentada na Santa Rosa o Espírito Consolador da promessa de Jesus, que, nascida predestinada para essa missão, pôde receber a revelação de Jesus, para que, no futuro, se tornasse no glorioso Espírito Consolador,
e formasse sua santa igreja na terra pelo poder de revelação, pois falava em nome de Jesus. Conduziu como forte esta igreja apostólica por 16 anos. Essa missão lhe deu o direito de assentar-se ao lado de Jesus e receber o galardão de Consolador e Rainha dos céus, carinhosamente chamada por todos nós de Vó ou Santa Vó Rosa. Também está fundamentada no Santo Irmão Aldo, primaz desta igreja, sucessor da Santa Vó Rosa, o Consolador e último profeta, a cumprir tão honrosa missão para Deus, tendo nascido predestinado com um espírito forte, um cérebro perfeito, pôde ser escolhido por Deus, por Jesus e pela Santa Vó Rosa para dar continuidade a esta igreja que teve em sua formação esta santa. Ele esteve entre nós, revelando-nos os mistérios e a vontade de Deus, sempre glorificando a Ele, Deus, e aos seus santos. Graças ao seu ministério, cumpriu-se uma das promessas de Jesus, que haveria um só rebanho e um só pastor. O Santo Irmão Aldo, este pastor prometido por Jesus, tendo cumprido a missão que lhe rendeu o título de o grande profeta de Deus, considerado ainda na terra como anjo de Deus entre nós, cumpriu fielmente sua missão preparando esta igreja doravante para um pleno desenvolvimento e apta a divulgar o reino dos céus na terra. A igreja apostólica também está fundamentada nos santos e nos anjos de Deus, porque são vivos e poderosos, auxiliam e obedecem a Deus. Quando designados pelo Criador, podem vir a esta terra para amparar os bons e humildes de coração, cooperando com Deus na missão de abençoar, salvar, proteger, realizar curas e milagres. A nossa fé está fundamentada na salvação, visto que toda pessoa que com fé santifica sua alma aqui na terra, ao terminar seus dias de vida, pode ter plena convicção de que seu espírito vitorioso entrará no reino dos céus e, de acordo com que proceder e realizar aqui na terra, receberá de Deus o reconhecimento e um galardão, desde que tenha uma fé inabalável e cumpra as leis e os mandamentos de Deus. Falando aos seus discípulos sobre a fé, disse o Divino Mestre Jesus: tende fé em Deus, porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Pois bem, as obras confirmam a fé. Por isso que se alguém diz que tem fé e não tem os frutos de uma vida santificada, engana-se a si mesmo. Qualquer pessoa pode ter fé em Deus, esforçando-se para compreender a doutrina de Cristo e do Consolador. Porém,
será nula se continuar no pecado ou houver timidez, desânimo ou ainda ideias tradicionais que contradigam a verdade. Temos muitos exemplos importantíssimos das Escrituras que servem de profunda reflexão sobre uma fé inabalável. Vamos recordar a história da fé viva e inabalável do patriarca Jó. Jó era um homem justo e honesto. E não foi apenas próspero em riqueza material. Ele também era estimado por sua integridade e devoção a Deus. Porém, enfrentou provações inimagináveis, perdendo família, saúde e riqueza. Jó não blasfemou contra Deus, mas, em vez disso, levantou-se, rasgou seu manto e, prostrando-se ao chão, adorou a Deus e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Deus me deu, e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Após a narração desses fatos, sucederam debates entre Jó e seus amigos sobre a grandeza dos propósitos da divindade e sobre os mistérios da vida humana e sua culpabilidade. Porém, Jó se arrependeu e pede alívio para sua miséria. Deus responde a Jó e mostra-lhe sua grandeza e sabedoria, afirmando: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Então Jó humilha-se perante Deus e diz: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Deus, vendo sua fé inabalável, confere a Jó, enquanto ele orava pelos amigos, devolvendo-o em dobro a tudo quanto antes possuía de bens materiais, além de vir a ter outros 7 filhos e 3 filhas. Outro exemplo de fé inabalável foi a vida do profeta Santo Daniel. Daniel foi um dos jovens judeus escolhidos para servir ao rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. O primeiro sinal que Daniel deu de sua fidelidade a Deus foi quando ele e seus 3 amigos rejeitaram a rica comida e o vinho da mesa do rei por serem comidas e oferendas aos deuses babilônios. Em relação à formação e educação, os 4 homens de Judá tornaram-se conhecedores de todos os assuntos babilônicos. Porém, Daniel recebeu de Deus a capacidade de compreender sonhos e visões de todos os tipos. No 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor ficou perturbado. Com um sonho que não pôde interpretar, Nabucodonosor ordenou que seus magos, encantadores e outros descrevessem o sonho, mas esses homens não conseguiram decifrar. No entanto, depois que Daniel procurou Deus em oração, o mistério do sonho do rei foi revelado a Daniel, o qual foi levado ao rei para interpretá-lo. A principal característica do sonho era que um dia haverá um reino estabelecido por Deus que durará para sempre, e que o reino de Deus destruirá todos os reinos feitos pelo homem. Por sua sabedoria, Daniel foi honrado
pelo rei Nabucodonosor e colocado em autoridade sobre os sábios da Babilônia. Mais tarde, o rei Nabucodonosor teve outro sonho e, novamente, Daniel conseguiu interpretá-lo. O rei reconheceu que Daniel tinha o espírito do seu santo Deus dentro de si. A interpretação dada por Daniel estava correta. Depois de experimentar um período de insanidade, Nabucodonosor foi restaurado à saúde. Então honrou e adorou o Deus de Daniel como o Altíssimo. Sob o novo governante, o rei Dário, Daniel destacou-se em seus deveres como um dos melhores administradores e estava prestes a ser promovido sobre todo o reino. Quando a inveja induziu os outros funcionários a tramar a sua execução. A lei que induziram o rei a decretar tinha de envolver a adoração de Deus por Daniel, visto que não podiam achar nenhuma falta nele. Essa intriga valeu-se da fidelidade do profeta a Deus, pois o decreto do rei proibia qualquer pedido, fosse a um Deus ou a um homem, exceto o soberano, por 30 dias. Quando Daniel soube que o decreto havia sido assinado, ele continuou a orar 3 vezes ao dia, como de costume. Então os outros funcionários o encontraram orando a Deus, pelo que foi acusado de violar o decreto real. O rei agiu com relutância na execução da lei, a qual, segundo o costume, não podia ser alterada, mas teve que cumpri-la e, portanto, lançaram Daniel na cova de leões. Por causa da firme integridade e fé do profeta, Deus enviou seu anjo para protegê-lo dos leões. No dia seguinte, quando Daniel foi encontrado vivo e bem, ele disse ao rei que Deus havia enviado o anjo para fechar a boca dos leões e por isso permaneceu ileso. Este milagre resultou no rei Dário enviando um decreto que todos os seus súditos deveriam adorar o Deus de Daniel. Daniel continuou a prosperar durante o reinado do rei Dário. A integridade de Daniel como homem de Deus lhe proporcionou favor no mundo secular, mas ele se recusou a comprometer sua fé em Deus. Mesmo sob a intimidação de reis e governantes, Daniel permaneceu firme em seu compromisso com Deus, com sua fé inabalável. Atualmente, grandes exemplos de fé inabalável foram a Santa Vorrosa e o Santo Emaldo, os quais nos deixaram exemplos de fiéis e verdadeiros filhos de Deus na terra. Por isso alcançaram o galardão no reino dos céus, sendo possível Jesus cumprir suas promessas nestes servos leais, fiéis e perseverantes, fazendo da Santa Vorrosa o outro Consolador, e do Santo Irmão Aldo, o pastor por excelência deste rebanho, a Igreja Apostólica. Cada fiel apostólico deve provar sua fé em Deus pelo seu bom testemunho, dizendo a verdade, agindo com justiça, honestidade e bondade, produzindo os frutos naturais de filho de Deus, de modo que revelam as virtudes do seu coração e pela confiança e esperança no Consolador, criado por Jesus,
e no testemunho que dão a respeito das bênçãos recebidas através da intercessão do Santo Irmão Alto, que também os abençoa e realiza milagres na vida dos que têm fé inabalável e creem fielmente. Lembrem-se, a fé é acompanhada por boas obras. São Tiago afirma: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Portanto, a fé genuína se manifesta em ações práticas de obediência a Deus e aos seus santos, consideração, respeito, perdão e amor ao próximo. Enquanto vivemos nesta terra, lembremos-nos de que a fé inabalável deve ser um processo contínuo. Sempre voltarmos nossos olhos para Deus e aos seus santos, independente das adversidades que surgem em nosso caminho, como ensinou São Paulo. Porque andamos por fé, não por vista. A fé nos ajuda a ver além das circunstâncias presentes e a confiar em Deus e nos seus santos, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Neste mundo em constante transformação, vamos firmar nossa vida nesta fé inabalável. Vamos alimentá-la por meio da oração, da obediência, da consagração e da perfeita comunhão com o reino dos céus. Nossa fé não é abalada pelo que vemos. Ela está fundamentada naqueles em quem acreditamos e confiamos. Deus, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Profeta Irmão Alto. Amém. Meus irmãos, eis a mensagem um tanto quanto extensa, todavia não deixa de ser importante. Teve como título Fé Inabalável. Meus irmãos, como a mensagem nos falou, fazendo apenas poucos complementos, a fé inabalável, a fé viva, ela está enraizada em Deus, o nosso Pai Celestial, e nos seus santos. Ou seja, aquela confiança profunda que temos em Deus, nos seus poderosos santos anjos, em sua doutrina, em sua disciplina. Esta fé inabalável, ela permanece firme, apesar das circunstâncias, das provações, das adversidades, dos problemas, das intempéries da vida, das circunstâncias do momento, que de hora em hora acabam mudando o seu cenário. Mas, em meio a essas mudanças, transformações, a nossa fé, ela permanece viva, permanece enraizada em Deus. Meus irmãos, e esta igreja apostólica, ela está fundamentada no quê? Pode ser que alguém chegue para você, para o senhor, para a senhora, principalmente para nós jovens, que muitas vezes estamos ali na faculdade, na escola, no colégio, no trabalho, e ao verem o comportamento, perguntam: de qual igreja que você é? Eu sou da Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Alto. E a pessoa quer saber mais, mas essa Igreja Apostólica, ela está fundamentada no quê? Quais são os princípios da sua igreja? No que vocês creem? A fé que você professa está fundamentada, está afirmada
está enraizada em quê? Então, a mensagem do boletim nos dá a resposta aqui. A nossa fé está firmada, está enraizada na Trindade Excelsa, formada por Deus, o grandioso Pai, onde devemos colocar Deus sempre em primeiro lugar. Em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. Deus, adorá-lo, engrandecê-lo, bendizê-lo. Ele é o Supremo, é o Onipotente, é o Criador dos céus, da terra, do universo. E aquele que fez se fazer visível aquilo que era invisível. Aquele que deu cores a tudo que existe. Aquele que deu vida, aquele que deu sentido à existência da criatura humana e das demais espécies. Aquele que criou os mares, oceanos, rios, os animais, as aves, a fauna, a flora. Aquele que formou ao longo do tempo, no passado nobre, e enviou, predestinando-os, os santos profetas, os santos patriarcas, aquele que enviou Jesus, o Divino Mestre, o seu Verbo, que faz parte da Trindade Excelsa, o primeiro ser criado pela sua palavra, ou seja, o primeiro Espírito criado por Deus. Por isso é chamado de primogênito, primeiro. É chamado de unigênito de Deus, que se fez carne aqui na terra. Ou seja, viveu como homem, como nós. Deus, o Todo-Poderoso, também esteve atuante no ministério dos santos apóstolos e, enfim, em toda existência. A nossa fé também está fundamentada no Divino Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, não devemos confundir com o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, da promessa de Jesus. Espírito Santo de Deus é uma coisa, Espírito Consolador é outra coisa. Espírito Santo de Deus é um Espírito vivificador, mestre e ensinador, é a fonte de sabedoria, é a fonte de bênção, de graça, de milagres, de revelações, que inspirou e inspira o próprio Deus, que mantém a união perfeita, perene, no reino dos céus, que mantém o universo, que mantém esse perfeito equilíbrio na galáxia, no universo. É o que mantém esse perfeito equilíbrio. E esse Divino Espírito Santo facilitou para que Jesus e os demais santos profetas, santos apóstolos, a Santa Borrosa, o santo profeta Emaldo, manifestassem e operassem grandiosos milagres, ressuscitando, dando visões a cegos, dando audição a surdos, fez com que Jesus entrasse sobre o mar, acalmasse a tempestade. Todas essas situações, todos esses milagres, todas essas manifestações, está ali o Divino Espírito Santo, que é a fonte. A nossa fé também está fundamentada nele, Jesus, o Divino Mestre, que deu-se em sacrifício para a remissão de nossos pecados aqui na terra. Aquele que é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Aquele que é o leão da tribo de Judá, o lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã. Aquele que é o libertador. Aquele que é o santo dos santos, o rei dos reis. Aquele que sempre está ao nosso lado, nos protegendo, guiando, nos dando o alento dos céus. Aquele que operou grandiosos milagres
trouxe dos céus uma mensagem pura, santa, imaculada, com uma oratória brilhante. E fez com que fosse restaurado esta igreja apostólica, sendo o fundador desta igreja apostólica. A nossa fé também está fundamentada na Mãe Maria Santíssima, uma mãe de glória, de esplendor, que foi agraciada de todo o poder, de toda a majestade, revestida da unção divina. Recebeu o título de Rainha dos Céus, Mãe dos Filhos de Deus, Mãe de Deus, bem manifesta o poder do Altíssimo, curando, libertando, salvando, redimindo almas. Meus irmãos, o ministério da nossa Mãe Maria Santíssima é tão profundo, tão imenso. Vejamos um pouquinho. Depois que aquela nossa igreja apostólica primitiva, ela não foi adiante. E aí já tinha ido os santos apóstolos, os discípulos aos céus, já tinha encerrado a missão deles. Aquela nossa igreja apostólica durou alguns anos, não resistiu e a unção divina foi tirada. Então houve um período de silêncio nos céus e na terra, conforme diz nosso livro, O Consolador nos Tempos do Fim. Todavia, durante esse período de mais de 1900 anos, que não houve um guia espiritual, um profeta ou profetisa, quem que estava atuante, para que as palavras dos santos profetas, dos santos apóstolos, não se dessem ao esquecimento, mas que ficassem preservados, aquilo que fosse útil, para que no tempo próprio fosse assim despertado, fosse também aperfeiçoado e recordado esses ensinos preciosos. Quem que ajudou? A Mãe Maria Santíssima, a nossa Mãe. Mas ela não parou por aí, não ajudou apenas a preservar. Ela operou também milagres, sinais, maravilhas, prodígios, em nome de Deus, na vida daqueles que permaneceram fiéis aos ensinos do reino dos céus. Por isso, ela é digna de todo louvor e de toda adoração. E também, durante o nascimento da Santa Avó, durante o ministério da Santa Avó, do Santo Profeta Emualdo, sempre esteve ao lado deles. Por todo esse perfil maravilhoso, por todas estas virtudes, atitudes, digna é de todo louvor e de toda adoração. A nossa fé também está fundamentada na Santa Rosa, o outro Espírito Consolador. Espírito Consolador é que aprende com Jesus, aprendeu com Deus. O Espírito Consolador manifesta a unção do Espírito Santo de Deus. Os irmãos viram a diferença de Espírito Santo de Deus e Espírito Consolador, que é o Espírito da verdade, que é a Santa Rosa, que é manifestado por ela. Meus irmãos, a nossa fé também está fundamentada no profeta Santo Emualdo, pastor por excelência, que durante seus 44 anos nos deu prova viva, visíveis, que foi o grande escolhido, o predestinado, para dirigir e comandar esta igreja nos retos caminhos para a glória celestial. E continua conosco, não está ausente. Às vezes, já escutei algumas expressões que doem no coração. Eu não vou mais na sede, porque eu não vejo mais o profeta. Eu não vou mais na sede, nas festividades lá, porque eu não tenho mais a fila para cumprimentar o nosso profeta. Ele não está lá. Irmãos, isso dói. É dolorido isso. Porque o nosso profeta, ele está presente, ele está conosco. Ele continua assim, não apenas na sede, mas nas congregações, onde for preciso.
Ele está lá. Ele está aqui para nos proteger, nos abençoar, nos dar o alento dos céus. Em nome de Deus. A nossa fé também está fundamentada nos santos profetas, nos santos, que não estão no pó da terra, como alguns dizem, mas esses santos são atuantes, são vivos, são poderosos. A nossa fé também está fundamentada na salvação. Mas como salvação? A salvação, irmãos, nós cremos, salvação ela tem significados profundos. Alguns pensam que salvação é apenas terminou a sua carreira de fé, herdou ali a salvação e vai para o reino dos céus. Salvação também significa as bênçãos do reino dos céus. Significa a companhia de santos, de anjos, que também estão ao nosso lado, nos protegendo, indo à frente, para que mal nenhum nos aconteça. Então, salvação significa isso, é confiar nisto, é confiar nesta manifestação da unção divina sobre nós. Então, a nossa fé também está fundamentada na salvação. Meus irmãos, e nós tivemos aqui alguns exemplos, como a história do patriarca Jó, também do santo profeta Daniel, seus amigos Sadraque, Mesaque, Abednego. Mas nós temos exemplos atuais. O exemplo da Santa Avó, o exemplo do nosso profeta Santo Irmão Alto. Exemplos preciosos, profundos de fé, de dedicação. Meus irmãos, todos aqui que são adeptos a esta fé apostólica, que já têm tantos anos de igreja, são provas vivas desse exemplo de fé da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Alto, que estão conosco, estão ao nosso lado, nos protegendo, nos guiando. Vejamos que, tanto que a Santa Avó Santo Irmão Alto foi caluniada, foram criticados, inventaram coisas para fazê-los desistir, desanimar. Veio as forças negativas que se levantaram contra eles, mas eles desistiram, desanimaram, enfraqueceram na fé? Não. Permaneceram firmes, apostos, corajosos. Meus irmãos, assim também devemos ser nós. O mundo caminha a passos largos para a perdição e vai velozmente, passa depressa, surgem muitas armadilhas, muitas tentações, muitas ciladas, muitas coisas estranhas que não víamos antes e escandalizam, mas nós vamos desanimar por essas coisas? Vamos parar? Vamos retroceder? De maneira alguma. Vamos ter mais fé, mais confiança, mais esperança, praticar mais a doutrina, a disciplina, para que mereçamos mais as bênçãos do reino dos céus. Meus irmãos, tenhamos uma fé viva, uma fé poderosa, para que, ao final de nossa carreira de fé, desfrutemos da coroa da vida. E, com a permissão de Deus, possamos ainda retornar à terra para ajudar o nosso Pai Celestial. Conforme diz o hino do nosso cenário, que eu gosto muito, 217, renascerás, que ele fala, confirma o que eu estou dizendo. Aquele que termina a sua carreira de fé aqui na terra, foi santificado, foi consagrado, ele vai para o reino dos céus. De lá ele não sai, a não ser, quando enviado para uma missão especial aqui na terra. Isso é profundo, irmãos. Podermos ser enviados novamente aqui na terra, para estar ajudando aqui no púlpito, estar aqui cantando com nossos irmãos coralistas, tocando, estando aqui nos protegendo, estando acompanhando nossos irmãos. Pensemos nisso, irmãos. Pensemos nessa coroa de glória e tenhamos uma fé inabalável. Amém.
até arrepios. Amanhã tem mais. Oremos. Ó grande profeta, santo irmão alto, nosso pastor por excelência, nosso profeta amigo, companheiro, agradecemos por esta grandiosa oportunidade que o Senhor nos permitiu desfrutar em nome de Deus, cantando os hinos do inário, cantando e louvando o reino dos céus através dos repertórios do coral. Também meditando nas palavras divinais contidas neste boletim interno oficial. Ferramentas celestiais que somam, que agregam valores para que tenhamos uma vida pautada nos princípios de Deus, o nosso Pai, sendo santificados e consagrados. Querido profeta, suplico que ouça os clamores, súplica que teus filhos e filhas fazem neste momento. Apresento nossos internautas, nossos irmãos que, por motivos justificáveis, não puderam comparecer a esta nossa santa reunião. Querida Iceda Vorrosa, apresenta os nomes que foram colocados nesta caixa de pedido de oração. Assim fizeram com confiança e esperança que irão receber essas bênçãos do reino dos céus. Que a Senhora Santa Vó possa conceder de acordo com a vontade do nosso Deus e de acordo com os méritos de teus filhos e filhas. Querida Mãe Maria Santíssima, conceda a todos logo mais um bom descanso, um bom repouso, trazendo de volta amanhã, para que juntos, numa só fé, num só amor, numa só união, possamos comemorar o aniversário natalício desta nossa congregação aqui de Coronel Vivida, os seus 53 anos de instalação nesta cidade. Senhor Jesus, logo mais estaremos também confraternizando, que o Senhor possa ungir, abençoar os alimentos. Querida Mãe Maria Santíssima, ajude-nos a termos uma fé inabalável, assim como a Senhora teve. O Senhor, profeta Santo Irmão Aldo, Santa Vorrosa, nos ajude a termos uma fé viva, uma fé poderosa, termos os frutos da fé, a paciência, a humildade, a benevolência, corajosos, destemidos, a confiarmos, a crermos de todo o nosso coração em Deus, nosso Pai, nos santos, anjos, na doutrina, na disciplina de nossa igreja. Que jamais venhamos a desanimar, esmorecer, enfraquecer nossa fé, mas é um antagônico, que possamos ter mais fé, mais confiança e fazer o que é certo, o que é correto, para que mereçamos mais das bem-aventuranças do reino dos céus. Queridos irmãos e irmãs, recebamos as bênçãos e a graça de Deus nosso Pai, de Jesus, do Divino Espírito Santo, de Maria Santíssima, da Santa Vorrosa, do Santo Profeta Irmão Aldo, dos demais santos e anjos da glória celestial. Tenham paz, vida, saúde e luz. Amém.